Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, mais um dia na presença de Deus, glorificando ao nome daquele que é santo, que é digno e que está no controle das nossas vidas. Nada foge ao olhar do nosso Pai amoroso. E nesse dia eu vim me alegrar com você porque estamos iniciando um novo tempo, um novo ano, e eu tenho certeza que será o melhor ano das nossas vidas até então, porque o Senhor Jesus tem nos entregado dons e talentos para nós permanecermos, Fazermos uma nova história, e isso é tão importante, saber que Jesus cuida de nós. Eu vim trazer uma palavra profética para você hoje, uma palavra de fé, que está lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 2 ao 6. E o título que eu dei a essa palavra é: Pela fé, lance as redes. E viu estar 2 barcos junto à praia ao lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Palavra do Senhor, glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos iniciando um novo tempo na nossa vida. E a maior certeza que nós temos é de que Jesus está conosco e de que com Ele nós podemos prosseguir confiantes nas vitórias, porque Deus já tem tudo preparado para nós. O Senhor tem todos os nossos dias escritos no seu livro. Então Ele sabe de tudo que vai nos acontecer, Ele sabe de todas as coisas. Portanto, nós só temos que exercer algo que a palavra pequena, mas tão poderosa, que é a fé. A fé nos faz enxergar além dos redemoinhos. A fé, meus irmãos, nos faz enxergar além da maior tempestade, da maior escuridão. A fé nos faz prosseguir a passos largos. Você só precisa ter fé. Nesta passagem nós vimos os pescadores experientes, talentosos, capacitados, que conheciam provavelmente todo tipo de estratégias de pescaria, pois aquela era a fonte de suas rendas, era o seu sustento. Mas nós vimos também que eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. Eu imagino que eles esgotaram as suas forças no empenho daquele trabalho. Eles usaram todos os seus conhecimentos e mesmo assim não pescaram nada. Creio que eles se sentiram fracassados. Porém, tudo na vida ou em qualquer situação que possamos estar enfrentando de sentimento de fracasso, isso pode ser revertido quando Jesus está conosco no nosso barco. Nós vimos naqueles pescadores algumas atitudes que os levou ao fracasso. E a primeira delas que eu quero raciocinar com vocês foi que eles desceram do barco. O barco, nesse caso, representa a perfeita vontade de Deus, o lugar onde Jesus quer que sempre estejamos. Descer do barco significa sair da direção de Deus e deixar o posto preparado por Jesus. Portanto, não desista, não desça do barco, porque ele é o instrumento e a segurança que nos levará ao lugar onde Jesus vai nos honrar. A segunda atitude tomada pelos pescadores foi que eles lavavam as suas redes. E neste caso, as redes representam os sonhos, os talentos, as capacidades que cada um tem.
e as promessas que Deus coloca no nosso interior. Lavar as redes significa enterrar sonhos ou encerrar ciclos inacabados, desistir e jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Mas eu quero te dizer neste dia que Deus não é um Deus de obras inacabadas, pois a própria palavra de Deus nos garante que eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o último dia de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 1,6. E se o barco representa aquilo que nos conduz, as redes representam as ferramentas que nós iremos usar em favor da obra de Deus. Portanto, não lave as suas redes, não desista daquilo que Deus te deu. Você conseguirá passar e vencer todos os processos, se tão somente você crer que em Jesus Cristo você pode todas as coisas. Se Ele começou, meu amigo, minha amiga, creia que Ele concluirá a obra em sua vida. Jesus, Ele é tão incrível que Ele estava observando os pescadores. E mesmo com a multidão cercando, nada pôde ofuscar o seu olhar, aos pescadores. Assim como está escrito que Jesus tem os olhos como de chamas de fogo, nada fica oculto ao seu olhar. Ele conhece tudo e sabe tudo que se passa conosco. E ao observar aqueles pescadores, ele enxergou o problema e a solução. Assim também é na nossa vida. Jesus nos observa e sabe cada passo nosso, conhece cada palavra, mesmo antes que chegue a nossa língua. Ele conhece o nosso agir, o nosso acordar, quando nos deitamos e nos levantamos. Sabe por quê? Porque Ele é Emanuel, Deus conosco. E Ele nos ama indefinidamente, inigualavelmente, incansavelmente. O motivo dos pescadores terem fracassado foi pelo fato de que Jesus não estava no barco com eles. Os peixes podem se esconder, o barco pode balançar, o vento e o mar podem se agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece da forma que Ele quer. Ninguém pode impedir o seu agir. Então, neste dia, eu quero te dizer, deixa Jesus entrar no barco da sua vida, no barco da sua família, no barco do seu trabalho, no barco do seu casamento, no barco da sua vida espiritual. O deixe entrar e fazer tudo o que Ele quiser, pois Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. Jesus, Ele ensinava aquela multidão lá do barco, porque Ele estava sempre trabalhando na obra de Deus em favor da expansão do reino e cuidando das coisas espirituais. Ele sempre estava trabalhando. Antes da grande pesca, eles entendiam, ouviam, eles provavelmente perceberam que palavras santas e sagradas ecoavam, vindas de Jesus, onde todos já estavam presentes e se alimentaram dessas palavras. Todos estavam se alimentando de palavras de vida eterna e se fortalecendo espiritualmente. Pois Jesus sempre trazia um alimento espiritual, um ensino, uma palavra, antes de qualquer materialização de milagres. Muitas das vezes, quando Jesus entra na nossa vida, nós queremos logo que haja mudanças visíveis aos nossos olhos naturais. Nós queremos resoluções imediatistas. Porém, nós devemos entender no nosso íntimo que se Jesus agir, Ele vai mover primeiro no nosso espírito, no nosso interior, fazendo com que o Espírito Santo haja em nós, para que estejamos preparados para receber todas as bênçãos que Deus já tem preparada para nós nas regiões celestiais.
Então aqui nós vimos milagre espiritual e sobrenatural. Jesus deu 2 ordens para aqueles pescadores e da mesma forma houve 2 atitudes da parte deles. Jesus falou: faze-te ao mar. Jesus poderia muito bem realizar o milagre ali onde eles estavam, pois ele tem todo o poder para fazer tudo o que quiser. Mas Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar. Por quê? Porque no meio do mar não havia beira de praia, nem multidão. Era só Jesus e os pescadores. Jesus queria intimidade e profundidade no relacionamento. Muitas vezes nós precisamos nos afastar da beira da praia e ir para o meio do mar. Nós precisamos entrar num relacionamento mais profundo com Deus. Chega de distrações. As distrações à nossa volta nos impede de experimentarmos a boa, perfeita e agradável de Deus. Afasta-te de tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, porque Ele quer te revelar e te fazer entender as coisas maravilhosas e profundas que Deus tem. Portanto, lance as vossas redes, mas antes mergulhe no mais profundo no seu relacionamento com Deus. Olha, outra circunstância que nós devemos observar é de que eles estavam pescando a noite toda e naquele momento era já dia. E nós sabemos que pesca acontece à noite, as melhores pescas, né? O cansaço já era evidente, mas Jesus sabia, Jesus entendia, Jesus conhecia aqueles homens no fundo da alma deles. E ele sabia que naquela pescaria, de forma humana, eles não entenderiam o lado divino de poder sobre todas as coisas, ter lições que o fariam ser transformados em pescadores de homens. Todas as circunstâncias ali eram contrárias à ordem imperativa de Jesus, porque ele pediu que eles fossem pescar mesmo de dia, porque ele já sabia do resultado, porque com Jesus não existe erro. Então você pode ter o controle sobre o barco e sobre a rede, mas quem tem o poder sobre o mar e sobre os peixes é Jesus Cristo, Deus conosco, Emmanuel. Nós não podemos fazer nada na vida se Jesus não estiver conosco. E sobre a tua palavra, Pedro disse, eu lançarei a rede. Pedro nos transmite uma lição muito grande aqui, porque mesmo sendo o mestre da pescaria, naquele momento ele foi humilde e confiou na palavra de Jesus. E às vezes é isso que nos falta, humildade e obediência para desfrutarmos das grandezas de Deus para nós e em nós. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho e aprender a obedecer a simples palavra de Jesus. Eles fizeram tudo aquilo que Jesus ordenou que fosse feito e tudo aconteceu. O milagre na vida deles foi tão grande que não somente eles foram abençoados, mas também todos aqueles que estavam ao seu redor. Não somente eles encheram seu barco, mas também aqueles que estavam por perto. Isto é uma palavra profética para a nossa vida. Deus quer nos abençoar para sermos abençoadores. Chega de egocentrismo, chega de falta de humildade, chega de falta de amor. Deus quer nos usar para abençoarmos pessoas que estão ao nosso redor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Aqui, após a obediência daquele homem, após o discernimento que ele teve, Pedro, que começou ali, naquele caso ainda era Simão, Jesus ao final disse para ele, você se tornará pescador de homens. Olha,
Eu poderia falar muito mais, porque essa passagem ela é grandiosa em ensinamento. Mas o que eu quero te dizer nesse dia é que tenha fé e lance as suas redes, confie no poder sobrenatural de Jesus na sua vida e siga, mas com Jesus no seu barco. Nesta manhã, nesse dia lindo, nesse ano novo que se inicia cheio de promessas e bênçãos para a nossa vida, eu quero declarar que o amor de Deus está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas a palavra de ordem é: não desista, não lave as suas redes. Permaneça firme, mas com Jesus no barco. Nessa manhã eu te abençoo no nome do Senhor Jesus, que você possa ter entendimento e sabedoria para compreender a grandeza dessa palavra que vem do trono de Deus para a sua vida, para que você comece esse ano lançando as redes, cheios de fé, esperança e convictos de que em Jesus a vitória é certa. Fique na paz, no amor de Deus. Tenha um dia cheio de esperança e de boas pescas. Amém?